precisa saber antes de começar no Arduino? Existe um conjunto de conhecimentos que, se você não tiver, você não vai conseguir desenvolver um projeto? Nesse vídeo aqui você vai encontrar uma lista de todos esses conhecimentos que você precisa saber antes de começar no Arduino, mas eu não vou só te falar que você precisa desse conhecimento, eu vou de fato te explicar cada um desses conceitos para você não ter mais dúvida quando você começar o seu primeiro projeto. Olá, eu sou a Júlia, sou engenheira da computação, trabalho com desenvolvimento de hardware. Esse canal aqui é um compilado das minhas experiências, temos videoaulas, temos experimentos, temos muitos projetos com Arduino, então seja muito bem-vindo a esse universo criativo e tecnológico. Tô fazendo esse vídeo em especial para as pessoas que querem começar no Arduino, mas que talvez não estão vindo aí de uma faculdade ou não fizeram nenhum curso técnico de eletrônica, mas querem começar a desenvolver seus primeiros projetos com essa ferramenta. Os conceitos que eu vou apresentar hoje são conceitos bem básicos, e se você dominar e entender o que eu vou te explicar aqui hoje, com certeza você vai conseguir encarar o seu primeiro projeto. Já quero adiantar que não vai adiantar se você pegar a dica 1, a dica 2 e achar que já está entendendo tudo. Cada um dos conhecimentos que eu vou te explicar aqui hoje, eles vão se conectar. Para começar de fato a desenvolver um projeto sem ter muitos problemas, assista esse vídeo até o final, ser humaninho. E eu vou dar uma diquinha bônus também no meio desse vídeo, porque como vocês sabem, eu sou engenheira da computação, eu desenvolvo projetos eletrônicos e eu não podia deixar de te dar uma dica de como evoluir um projeto de Arduino, um protótipo, e transformar ele em um produto de verdade. Eu sei que talvez você não vai fazer isso exatamente agora, mas eu quero que você entenda que isso é possível, por isso eu também inseri na lista aqui esses conhecimentos e até a dica de uma ferramenta que vai te ajudar a transformar um projeto, protótipo, em algo comercial. Então, pra gente começar, a gente precisa entender o conceito de circuito elétrico. Eu não vou entrar em detalhes muito profundos, porque conforme você vai desenvolvendo os seus projetos, você vai entendendo um pouquinho mais como que um circuito funciona e os tipos de circuito que você pode construir. Basicamente, o que você precisa saber agora? Todo circuito eletrônico vai ter uma fonte de alimentação, que eu vou desenhar essa flechinha aqui. No nosso caso do Arduino, a gente vai ter sempre uma fonte de 5 ou de 3 volts. Bom, vou pedir aí já desse início perdão pela estética do que eu vou desenhar aqui, porque as minhas habilidades com Paint, elas não são as melhores, né? E aqui em seguida nós teremos os nossos componentes eletrônicos. Nesse caso aqui, vou desenhar um resistor e depois um LED, dessa forma aqui. E no final, o nosso circuito ele vai terminar nisso aqui, que é o GND. Isso aqui é um circuito fechado, isso aqui é o desenho, um esquemático de um circuito fechado. Isso significa que nós temos um dos lados do circuito conectado na energia e o outro lado do circuito conectado no GND, fazendo com que a gente consiga ter o fluxo dos elétrons acontecendo nesse circuito eletrônico. Os elétrons conseguem andar por dentro desse circuito. Se em algum momento isso aqui acontecesse, se um fio rompesse, se eu tivesse um mau contato entre os componentes, o que ia acontecer é que o circuito não iria estar fechado e ele não iria funcionar. A gente precisa entender esse conceito de circuito fechado, porque quando a gente está trabalhando com o Arduino, a gente vai colocar ali nas portinhas de saída os componentes eletrônicos. Todos esses componentes eletrônicos que a gente quer comandar com o Arduino, mesmo sendo sensores, a gente sempre vai precisar ter um polo que vai receber a energia e um polo que vai estar conectado ao GND. Então agora, ó, trazendo isso aqui para o universo do Arduino, por exemplo, se eu fosse conectar um LED, eu iria trazer aqui um dos pinos até o LED. Esse pino aqui, como eu vou comandar ele lá pelo meio da programação, ele vai ser o meu pino positivo, então esse aqui vai ser o meu VCC, e aqui no meu resistor eu teria que conectar lá no GND, tá vendo? Construindo um circuito fechado entre o meu LED e o Arduino, porque aqui eu tenho o VCC e depois eu vou até o GND. Muitos componentes eletrônicos vão ter polaridades e muitas vezes você não vai estar trabalhando com um componente isolado, como eu estou aqui com o LED, e sim com algo parecido com isso aqui, que é um módulo. Nesse tipo de módulo aqui, normalmente a gente vai ter os pinos e esses pinos serão ligados ao Arduino. A gente sempre vai notar que existe um pino chamado GND e um pino chamado 5 volts. Para alguns módulos ou alguns componentes eletrônicos, você vai precisar conectar no 3 volts. Isso vai depender da tensão necessária de alimentação para cada módulo ou cada componente eletrônico. No geral, a maioria deles sempre vai utilizar 5 volts, mas um ou outro pode ser que precise que você utilize 3 volts. Isso provavelmente vai estar descrito no componente ou no tutorial que você estiver seguindo. Agora vamos entender como que o Arduino consegue capturar uma informação de um sensor. Porque ligar um LED parece até algo mais simples. Eu vou mandar energia para aquela porta e o LED vai acender. Mas o sensor
sensor. Como que o Arduino consegue capturar uma informação como, por exemplo, luminosidade do ambiente? Para isso, vamos entender aqui como que funciona a leitura desses sensores aqui no Arduino. Primeiro que existem vários tipos de sensores e cada tipo de sensor vai captar uma informação diferente do ambiente. Então nós temos aqui um fotorresistor que ele captura a luminosidade, temos aqui do lado, por exemplo, um sensor de umidade do solo que vai entender o quão úmido está esse solo. O sensor ultrassônico, ele é um sensor que ele vai conseguir medir distância de objetos por meio de sinais ultrassônicos. Esse carinha aqui chamado PIR sensor, provavelmente você já viu em algum banheiro, por exemplo, quando você abre a porta, ele já acende automaticamente a luz, aí depois de um tempo que você tá lá sentadinho, bem bonitinho na privada, lá paradinho, apaga do nada, aí você tem que se mexer assim pra luz do banheiro acender de novo, dar aquele mini pânico do tipo, apagaram a luz e eu ainda tava aqui, me esqueceram aqui, sabe? Esse é o mesmo sensor, por exemplo, que provavelmente tem no corredor do seu prédio, que é esse sensor de movimento. Cada um desses sensores vai capturar uma informação do ambiente e vai transformar isso em sinal elétrico. E aí o que o Arduino vai fazer é conseguir interpretar esse sinal elétrico. Cada sensor vai modificar alguma grandeza na eletrônica, seja resistência, capacitância, corrente. Diferentes tipos de sensores vão conseguir modificar uma das características da eletrônica, fazendo com que a gente consiga perceber uma variação dessa energia com o Arduino. Existem alguns sensores que eles não estão crus, como o caso aqui do LDR, que eu só peguei exatamente o componente eletrônico e coloquei aqui. Existem alguns sensores que vão vir dentro de módulos, que é, por exemplo, o caso do sensor ultrassônico. Isso aqui já tem uma eletrônica que vai interpretar essa informação ali pra gente previamente, e a gente vai trabalhar com ele aqui via pino de sinal. E esse sinal aqui, ele pode ser tanto uma variação de energia em casos mais simples, ou até um protocolo de dados que vai enviar uma sequência de informações ali para o Arduino para a gente conseguir captar essa informação lá de dentro do sensor. Como são diferentes tipos de sensores, eu vou te explicar o que você precisa saber nesse momento para começar os seus primeiros projetos. A ideia é você ir entendendo o funcionamento de cada sensor conforme você vai desenvolvendo cada projeto e utilizando esses sensores de fato depois. Em um conceito mais básico e compreendendo o funcionamento dos componentes mais básicos, o que você vai entender é que, por exemplo, no caso do LDR, ele vai variar a tensão. Isso porque não necessariamente o LDR varia a tensão, mas o LDR, ele é uma resistência que varia conforme a luminosidade. A gente consegue construir um circuitinho aqui chamado divisor de tensão, tá vendo? Onde eu tenho uma resistência fixa e uma resistência variável. Nesse ponto entre essas duas resistências, eu vou ter uma tensão que ela vai ser uma parcela, ela vai ser uma parte dos 5 volts de acordo com a resistência que está variando. Então eu vou pegar aqui sempre uma parte desses 5 volts. Pegando essa informação aqui em uma porta analógica, e daqui a pouquinho eu já vou te explicar a diferença de uma porta analógica para uma porta digital, eu vou conseguir captar qual que é essa tensão. Mas quando você estiver lá fazendo seu primeiro código, você vai entender que essa informação ela vem um pouquinho esquisita. E é por isso que eu quero te explicar sobre sensores agora nesse momento. Porque provavelmente, se você só fizer uma leitura nessa porta, você vai receber um número que não vai ser, por exemplo, 3 volts, 2 volts e meio. Você vai receber um número de 0 a 1023. Por que é tão esquisito assim? Porque as portas do Arduino, elas têm um conversor chamado conversor analógico digital, que é o que faz com que a gente consiga pegar uma tensão analógica, um valor analógico que está aí em uma tensão nesse circuito eletrônico e conseguir transportar essa informação até o código. Eu preciso transformar esse valor. O Arduino, ele trabalha em 10 bits e 10 bits é um valor que varia de 0 a 1024. 0 corresponde a 0 volts, 1024 corresponde a 5 volts. Então, tudo que você tiver entre 0 e 1024 é o valor correspondente à tensão. Eu sei, parece um pouquinho esquisito nesse primeiro momento, mas você vai ver que quando você começar a construir seus primeiros códigos, isso fica muito simples de ser resolvido com programação. Você não precisa ficar calculando isso. Lembre-se que quando você está desenvolvendo um projeto com Arduino, quem vai fazer os cálculos vai ser o Arduino. Você tem que construir essa lógica matemática para converter e receber a informação que você precisa. Mas quem vai fazer o trabalho duro toda vez vai ser o Arduino. Já que a gente está falando sobre sensores, eu vou te explicar também a diferença entre analógico e digital. Vou fazer uma explicação bem rapidinha, vou até pesquisar aqui uma imagem para te ajudar. Aqui nós temos uma boa imagem, diferença entre analógico e digital. Um sinal analógico é esse sinal que vai variar de 0 a 1023. Então, quando a gente receber uma
uma informação numa porta analógica do Arduino, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver o valor de 0 a 1023 que vai estar variando de acordo com a tensão que está sendo capturada ali no mundo externo. Já um sinal digital, ele sempre vai ser ou 0 ou 1. No caso do universo do Arduino, ou 0 ou 5 volts. O 0 e 1 ele é interpretado por existe energia ou não existe energia. 0 não existe energia, 5 volts existe energia. Existem alguns sensores, por exemplo, que vão ter protocolos de comunicação que vão enviar a informação por essa sequência de bits entre zeros e uns, por exemplo. Cada sensor vai funcionar de uma forma, quanto mais elaborado o sensor, mais complexo vai ser o módulo que você vai estar trabalhando e provavelmente o protocolo de comunicação vai ser mais complexo também. Qual que é o ponto positivo nisso tudo? Normalmente, se o sensor é complexo, existe já uma biblioteca para você trabalhar com ele. E o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de código que ou o fornecedor, o desenvolvedor desse sensor já preparou para você utilizar, ou alguém da comunidade, e a comunidade do Arduino é uma comunidade muito vasta, cheia de pessoas muito legais, que já criou ali um código para interpretar, para fazer aqueles cálculos mais complexos para esse sensor funcionar. Você vai baixar esse conteúdo, você vai anexar de uma forma bem fácil, na verdade, dentro ali do Arduino, de uma forma que você nem vai acessar esses códigos, você nem vai ficar mexendo nesses códigos. O que você vai fazer é usar os comandos que eles já previamente criaram nesse código. Então, por exemplo, num sensor ultrassônico, se você utiliza uma biblioteca, você pode, por exemplo, já pegar uma funçãozinha ali que vai retornar para você exatamente qual que é a distância que ele está, e você não precisa nem fazer este cálculo complexo de transformar um sinal que veio de um sinal ultrassônico e agora ele é um valor em tensão, o que eu vou fazer com isso, como transformar isso em uma medida exata. Você não precisa entrar de cabeça nesse código porque vai existir alguém que já fez isso para você. E aí você só vai colocar o componente e pedir qual que é a distância que ele está nesse momento. E aí o seu código, o que você vai fazer é realmente dar sentido a essa informação. Então já entenda isso logo de cara. Quando a gente está desenvolvendo, nem sempre a gente vai estar construindo todos os códigos. O nosso intuito aqui é sempre o que eu vou fazer com essa informação, por que eu preciso dessa informação, como que eu vou encaixar essa informação e vou fazer com que essa informação acione o que eu preciso que ela acione. Então essas conexões, essas ideias, elaborar certinho o que você precisa e o que cada informação vai fazer ali é o que vai tornar o seu código muito único e o seu projeto, o seu projeto. Agora vamos entender esse carinha aqui. Muitos têm muita dificuldade no início, mas é muito simples de entender como que uma protoboard funciona. Você vai encontrar ela com dois nomes, tá? Ou protoboard, sendo esse nome em português, ou breadboard, tá vendo? Normalmente quando a gente tem o nome em inglês, você vai encontrar dessa forma aqui. Isso aqui é uma placa que vai te ajudar a conectar os componentes eletrônicos sem necessidade de você fazer a solda deles. Quando a gente está desenvolvendo projetos com Arduino, a gente está em um momento de teste mesmo. Nenhum projeto com um protoboard, com fios assim, se torna um produto final. Isso aqui é um teste para você ver e validar se a sua ideia está funcionando. A partir disso aqui, depois que você valida esses conceitos em protoboard, com fios, com essas pequenas gambiarras, aí sim você vai partir para um momento onde você vai desenvolver um produto final com isso. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas vamos entender como que uma protoboard funciona. Protoboard é esta placa plástica cheia de furinhos. Existem protoboards de diferentes tamanhos, mas elas têm um funcionamento muito parecido. Eu vou utilizá-la aqui porque vai ser mais fácil de te mostrar, tá vendo? Quando eu coloco meu mouse aqui em cima dessa trilha aqui, dessa linha, tá vendo que aparece verdinho aqui. Isso indica que todos esses buraquinhos aqui, eles estão conectados entre si lá por debaixo deles. Então, todo componente que eu colocar um terminal aqui, ele estará conectado por debaixo. A mesma coisa acontece aqui. Já quando a gente passa aqui para as numerações e letras, ó, a gente vai ver que os números estão conectados entre si, mas as letras não estão. Então, tá vendo que agora a ligação, ela é nas colunas. Quando eu passo aqui para outro lado também, ó, eu tenho essas colunas e tá vendo que esse número 3 aqui, ele não está conectado nesse aqui de cima, são conexões diferentes, tá vendo? Eu tenho essa separação aqui no meio. E aqui eu tenho mais duas indicações de terminais de energia. Normalmente a gente acaba utilizando, por conveniência, essas marcações aqui para trazer um pino de GND para cá. Então agora todos esses pinos aqui são GND, ou seja, se eu tenho um componente aqui e eu preciso de GND, eu não preciso utilizar essa porta aqui do Arduino. Eu posso vir aqui, ó, pá,
e clicar aqui, porque eu tenho uma expansão de portas agora. E o VCC, normalmente a gente conecta aqui no VCC. Então agora, tudo isso aqui é 5 volts. Posso utilizar aqui sempre que eu precisar de uns 5 volts, eu posso vir aqui e conectar. Eu abri aqui um outro projeto meu, que eu já tinha feito. Esse daqui não utiliza Arduino necessariamente, ele utiliza apenas protoboard, para você entender como que a protoboard ajuda a gente a organizar essa eletrônica aqui. Então tá vendo, ó, que eu tenho os resistores, eles vêm aqui para conectar no pino do LED, eu não preciso soldar esse pino do resistor aqui no LED. Eu conectei os dois aqui, ó, na mesma coluna. E todos esses que precisam receber VCC, ó, estão todos conectados aqui, tá vendo? A mesma coisa o GND, quando eu preciso do GND em algum ponto do circuito, ó, eu venho e puxo ele aqui para cá. Essa parte do meio, ela é muito boa para colocar os componentes eletrônicos ou até alguns módulos que precisam de separação. Eu vou te mostrar aqui agora, ó, esse circuito aqui que eu fiz com display, inclusive isso aqui já tem vídeo aula aqui no canal, onde eu utilizei a protoboard, ó, para conectar o display aqui nesse cantinho. O meu Arduino eu deixei aqui no canto para eu conseguir acessar as portas dele, e aqui eu consegui fazer a ligação entre as portas do Arduino e os pinos do display que eu precisava e deixar tudo, ó, organizadinho. Essa daqui é a melhor forma de você conseguir testar o seu circuito, construir os seus primeiros projetos, só que você vai ver que esses fiozinhos aqui, eles são meio danados. Às vezes eles acabam desconectando. Se você coloca isso aqui para levar para algum lugar, por exemplo, você fez o projeto em casa e vai apresentar na escola ou na faculdade no outro dia. Tem que tomar muito cuidado nesse transporte, porque se isso aqui mexe um pouquinho, ele pode gerar algum tipo de ou curto-circuito ou mau contato. Esse ambiente aqui, ele é um ambiente de teste. Mas como que um circuito eletrônico vira um circuito profissional? Vou te mostrar isso agora. Assim que um projeto vai começar a se tornar um produto. Eu sei que nesse momento aqui, vocês vão olhar para isso aqui, vai parecer um pouco confuso, principalmente porque se você entrou nesse vídeo aqui, você procurava um conhecimento bem inicial, mas se você está desenvolvendo o seu primeiro projeto agora, começando com uma ferramenta agora, você precisa entender até onde essa ferramenta pode te levar. E é isso que eu quero te mostrar. Esse daqui é um projeto meu, de um projeto de hardware que eu fiz. Nesse projeto aqui eu não utilizo o microcontrolador, mas se a gente fosse utilizar o Arduino, ao invés, por exemplo, aqui do CD4017, aqui estaria, por exemplo, o ATmega, que é o chip do Arduino. Você faria as mesmas ligações aqui com os outros componentes eletrônicos. O esquemático, ele ficaria com uma carinha muito parecida. Quando você quiser transformar um projeto de Arduino em um produto, você vai sair lá da protoboard e vai começar a passar aquele circuito que você já testou, que você já validou e que essa é uma fase importantíssima que não pode ser pulada, para um projeto em um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Aí aqui você vai passar aquele esquemático para essa parte de esquemático e na parte da board você vai desenhar a sua placa de circuito impresso, posicionar todos os componentes eletrônicos, fazer a ligação, e desse software aqui vai ser extraído um arquivo chamado arquivo Gerber, e com esse arquivo você consegue mandar para qualquer fábrica fabricar o seu hardware. E é assim que um projeto se torna um produto. Quando a gente começa a sair ali daqueles fios da protoboard e começa a desenvolver um projeto profissional. Para fazer isso, você vai precisar de uma ferramenta, e a ferramenta que eu utilizo por aqui e que é patrocinador do nosso vídeo de hoje também é o Altium Develop, que é uma ferramenta profissional para desenvolvimento de placas de circuito impresso, uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho. E utilizando o link que eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, você consegue 30 dias para usar essa ferramenta gratuitamente. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que são videoaulas completas, te ensinando a como sair de uma ideia até transformar em um projeto de placa de circuito impresso prontinho para você mandar fabricar. Esses 30 dias que o Altium te dá é tempo suficiente, caso você já tenha uma familiaridade com eletrônica, para desenvolver um projeto básico e fabricar esse projeto. Mas se você for estudante, dá uma olhadinha no link que eu tô deixando aqui também, porque o Altium sempre dá uma versão estendida desse período gratuito para os estudantes. Normalmente você consegue passar, por exemplo, toda a sua graduação utilizando o Altium gratuitamente, e aí você consegue desenvolver vários projetos nesse período e aprender a usar essa ferramenta de uma forma profunda, porque essa ferramenta aqui, se você decidir seguir na área de hardware depois da graduação, provavelmente no mercado de trabalho vão te exigir saber utilizar essa ferramenta. Por último, a gente vai falar um pouquinho sobre código. Eu não vou explicar como funciona esse código aqui específico, também não vou ensinar programação para você nesse momento, porque eu acredito que quando você começar ali o seu primeiro projeto, você vai aos pouquinhos entendendo como tudo isso funciona e vai pegando essas questões aí de programação. Vou deixar aqui no final também uma listinha de coisas que seria bom você aprender sobre programação antes de você começar, mas você vai ver que o negócio é tranquilo, é simples mesmo. O que eu quero te mostrar aqui é a estrutura de um código em Arduino, para que você não se perca quando você for abrir o seu primeiro projeto ou for ver o seu primeiro exemplo. Nesse caso aqui eu peguei um exemplo que ele é o Fade LED, o circuitinho que você conecta o Arduino ali em uma das portas e ele vai brilhar e apagar esse LED, né? Fazer um fade nesse LED. E é um exemplo que foi
foi dado aqui pelo próprio Arduino e eu quero te mostrar um pouquinho desse código para você entender e se situar aqui dentro. Primeiro que tudo que tá aqui, ó, entre essa barra asterístico e asterisco barra, tudo isso aqui é comentário. Isso aqui não precisa estar no código. Se eu quiser deletar, eu posso deletar. A mesma coisa acontece, por exemplo, com tudo que tiver atrás de barra barra. Tá vendo que fica um pouquinho mais clarinho? Tudo isso aqui, ó, é comentário. Esses comentários aqui normalmente vão te ajudar a entender o que o código faz. Quando você está desenvolvendo um código, você pode adicionar esses comentários para você lembrar depois o que faz cada uma dessas coisas. Inicialmente, você vai começar a criar suas variáveis. Então, antes de tudo, elas estarão aqui, assim como também as bibliotecas que você quiser importar. Lembra que eu te falei daqueles códigos que outras pessoas desenvolveram que você pode utilizar? Você pode adicionar aqui a chamada dessa biblioteca. Tudo isso vai vir aqui antes do meu setup. Esse aqui é o meu setup. Dentro da programação, a gente vai ter a estrutura de programação para o setup, ela é essa daqui. A gente vai escrever void setup, entre aspas, e abrir uma chavezinha. E tudo que tiver dentro dessas chaves aqui será o meu setup. E o setup, ele é a organização inicial de algumas coisas no meu código. Tudo isso aqui será executado apenas uma vez, de forma sequencial, cada uma das linhas, cada um dos códigos que você colocar aqui, logo no início do seu código. Então aqui, configurações, como por exemplo, pin mode, acionamento de alguma biblioteca, ligar alguma parte específica do seu circuito, tudo isso fica aqui no seu setup, tudo que vai acontecer uma vez e será configurado uma vez. E depois a gente vem para o loop, tá vendo aqui, ó, void loop, abre parênteses, fecha parênteses, e temos aqui de novo essas chaves. Tudo que tiver dentro dessas chaves aqui será repetido no seu código. Nesse código aqui, a primeira coisa que ele faz é criar as variáveis que ele vai precisar utilizar depois. A variável é como se fosse uma caixinha onde eu vou colocar uma informação para eu poder utilizar. Depois, ele vai configurar o LED como um output. O pino do LED, se a gente ver aqui é o pino número 9, tá vendo? Ele está utilizando uma variável para declarar essa porta. Vai ser uma saída, ele vai enviar energia para essa porta. Essa porta precisa ser configurada dessa forma e ele configurou ela no setup. Isso tudo aconteceu apenas uma vez. Depois, ele vai fazer uma escrita na porta número 9 com o valor de brightness, que também é uma variável que começa em 0. Mas essa variável, esse brightness, ele vai ir ao longo do tempo, ó, sempre incrementando uma coisa chamada fade amount, que é 5. Pela primeira vez que esse código rodar, o brightness vai ser 0. Para a segunda vez, ele vai somar no valor de brightness 5. Então, o que vai acontecer? Brightness será 5. Da segunda vez, brightness será 10, depois brightness será 15. Então, ou seja, cada vez que ele está entrando de novo aqui nesse loop, e o meu código em loop, ele sempre vai ficar aqui, ó, girando, eu vou ir acendendo cada vez mais o meu LED. Agora, quando o meu brightness chegar aqui em 255, ele vai diminuir, ou seja, ele vai trazer um valor negativo para o meu fade amount, e o que vai acontecer aqui na próxima incrementação, o meu brightness vai começar a diminuir. Então é assim que eu consigo fazer ele aumentar e diminuir, utilizando essa lógica aqui de loop, tá vendo? Entre cada um dos loops ele dá um pequeno delay, isso é um costume bem legal de se fazer, para que o código não fique muito rápido, né, muito acelerado. Então ele esperou 30 milissegundos antes de repetir todo esse código aqui. O loop ele vai ficar girando aqui eternamente. Mas ainda falando de programação para o Arduino, o que eu acho interessante você estudar em questão de algoritmo mesmo, entender como que essa estrutura de programação funciona antes de você chegar aqui no Arduino. Você entendeu que são condicionais, os ifs e elses. É uma estrutura para você conseguir construir condição, como o que a gente tá vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? If brightness igual a 0 ou brightness 255, eu tenho que mudar esse jogo aqui desse fade amount. Eu tenho que fazer uma modificação aqui no meu código, tá vendo? Isso aqui é uma condição. Então nós temos os desvios condicionais, os desvios incondicionais na programação, e nós temos os loops. Existe o loop que é como esse aqui, que ele é um loop que ele vai se repetir para a vida toda, mas existem outros loops que eles são programados para finalizar quando algum objetivo for atingido. Então é muito interessante você entender essas estruturas para você fazer bons códigos e utilizar bastante dessas lógicas de programação. Além disso, você entender o que são variáveis é muito interessante para você conseguir melhorar o seu código, organizar melhor o seu código e continuar fazendo projeto a projeto para entendendo, entrando em contato com essas estruturas e conseguindo compreender a parte da eletrônica e a parte da programação em conjunto. Isso aí, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, e se você quiser alguma videoaula específica sobre algum desses tópicos, me pede aqui também que eu vou dar uma olhadinha. Espero te ver em um próximo vídeo e tchau!